Quem ainda não viu, não ouviu nos apresentarmos aqui na igreja, que nós somos da Jocum? Quem ainda não ouviu? Todos já ouviram? Então, eu sou da Jocum e estamos aqui com a equipe, da Jocum. Jocum significa Jovens com uma Missão. E somos ali de Almirante Tamandaré, da base Jocum Paraíso. E estamos aqui também, como vocês, trazendo as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Amém? E então, o pastor me convidou para trazer uma palavra que nós fazemos, essa palavra sobre meditação, nós fazemos na prática. Então, eu gostaria de ensinar para vocês a meditação. Vou trazer um pouco do texto sobre meditação e depois a gente pode tentar praticar aqui, tá? Quem quiser anotar, essas anotações você pode anotar no seu celular, porque isso aqui são coisas para o dia a dia. A meditação na palavra, nós podemos, todo dia, quando eu medito na palavra, eu vou ruminar aquela palavra que Deus está me dando, né? Então, eu quero passar esse estudo que a gente faz no nosso dia a dia na Jocum, com nossos alunos, tá? Então, o que significa para você meditação? Alguém sabe me responder o que significa meditação? O que significa meditar para você? Alguém sabe responder? Aham. A irmã está aprendendo com a gente lá, né? Na casa dela, nós estamos meditando e cada um dos meninos está meditando junto com ela, né? Então, o que significa meditação? É um processo espiritual e mental de digerir os textos bíblicos de maneira que eles tornem-se vivos e ativos em nós, né? Então, quando eu leio um texto bíblico, eu vou olhar nesse texto o que é a profundidade que Deus está falando para mim nesse texto, certo? Quando nós lemos o texto, aquilo que soa mais profundo quando você está lendo o texto bíblico é aquilo que Deus está falando mais profundo com você. Então, o que é digerir? O que é essa palavra, digerir? Essa palavra digerir é a transformação dos alimentos em proteínas e substâncias assimilares. Quer dizer, quando eu medito no texto, por exemplo, eu vou explicar uma coisa bem legal para você. Quando eu como, nós comemos, né? Nós nos alimentamos, almoçamos, jantamos, tomamos café. Esse alimento que nós comemos, ele vai tirar as proteínas, tudo que nosso corpo precisa, não é verdade? Então, a palavra de Deus é a mesma coisa. É o nosso alimento também diário. Quando nós pegamos a palavra e nós meditamos num texto bíblico, nós agora vamos ruminar, esquadrinhar esse texto, tirar a profundidade desse texto, do que Deus está falando, e vamos agora aplicar em nossa vida. Isso, aplicar em nossa vida, essa é a digestão, né? Nós vamos ler o texto, e esse texto, ele vai entrar em nós, nas nossas entranhas. Por quê? O Senhor disse em Hebreus 4:12 que a palavra é viva e eficaz, é mais cortante do que espada de dois gumes, e penetra a alma e espírito, e está apta para discernir os pensamentos do nosso coração. Então, essa palavra, ela entra profundamente dentro do nosso ser, e a palavra do Senhor também diz que não volta vazia. Ela não volta vazia, mas apraz o Senhor trabalhar em nós o que Ele quer trabalhar, para depois Ele resgata de volta a sua palavra, né? Porque a palavra dele é viva. Não é verdade, gente? Vocês estão entendendo? Amém? Então, Romanos, no Romanos 12:2, ele diz assim: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né?
Então, para mim, ó, se eu pegar esse texto aqui e eu for meditar nesse texto aqui, o que é que Deus está dizendo? Não vivam conforme o quê? Os padrões deste mundo. Mas o que Deus está me chamando para fazer? Para viver os padrões dele, os padrões do céu. E como é que eu vou viver esses padrões do céu? Lendo a palavra, meditando nela, tirando o que Deus está falando comigo e colocar em prática. Se eu não colocar essa palavra em prática, a minha vida não vai andar. As coisas para mim não vão acontecer. Então, nós precisamos não só ler essa palavra, mas nós precisamos pegar essa palavra e colocar ela em prática na nossa vida. Eu vou pegar, eu faço uma aplicação pessoal dessa palavra. Quando eu estou meditando na palavra, qual é a minha aplicação pessoal? Eu vou prometer para Deus que se eu estou mentindo, se eu sou uma pessoa que mente muito, ou se eu for uma pessoa que fofoca muito, que fala mal do outro, né? Então, eu vou trabalhar isso na minha vida. Senhor, eu não quero isso para mim. Eu não quero mais mentir. Senhor, eu não quero mais falar mal dos meus irmãos, porque a tua palavra, o Senhor diz que não é para falar. Então, eu vou trabalhar até Deus tirar. Espírito Santo, me ajuda. Eu não consigo sair disso sozinha. Então, eu, sozinha. Então, eu preciso da ajuda de quem? Do Espírito Santo de Deus, para me ajudar a sair dessa situação. Amém? Então, ele está dizendo que a nossa mente é transformada e renovada. Ele, pelo poder da sua palavra, não tem como a minha mente ser transformada, a minha mente ser renovada, ser mudada sem a palavra de Deus. Não tem. Eu tiro para mim, por mim, eu era uma pessoa católica, muito católica mesmo. Eu era católica de ir nos lares, fazer missa, fazer reunião, sabe? Então, a minha mãe também de fazer romaria, de levar a Maria, a Santa, para as casas e deixar numa casa, pegar de uma casa e levava para outra casa. E quando eu descobri que isso tudo era errado, que eu me converti, eu quis imediatamente deixar essas práticas. Eu não queria mais essas práticas na minha vida, né? Mas aí eu tinha que tirar espiritualmente também essas práticas da minha vida. Eu tirei porque eu disse, não, eu não quero mais isso para mim. Mas eu precisava também, espiritualmente, tirar essas práticas da minha vida. Certo? Então, a palavra, ela vai nos ensinar tudo isso. Essa profundidade. Por isso que nós temos que não só ler a palavra, mas buscar o Senhor, que é o Senhor da palavra. Ele vai nos trazer essa profundidade, tá? Então, ele está dizendo que assim, a gente se torna vivos e ativos. Por quê? Estar sempre fazendo alguma coisa, por exemplo, a palavra ela vai me curar. A palavra ela vai me libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então, é conhecendo essa verdade, conhecendo a verdade da palavra, que ela vai trazer libertação e cura para nossas vidas. É a palavra que vai me ensinar onde eu estou errando, onde Deus não está se agradando de mim, onde o inimigo está atuando. Então, é pela palavra, irmãos, que nós vamos mudar. É o poder dessa palavra. Então, eu costumo também... Essa questão do ruminar a palavra, eu costumo também falar sobre a vaca, né? Que a vaca tem 2 estômagos, né? Ela come, como você não vê que a vaca passa o dia comendo, come. Aí quando chega a hora da vaca parar, só que ela vai comendo e aí depois vai o processo daquele estômago, ela vai agora transformar para tirar as proteínas, vitaminas, tudo que a vaca precisa. E então ela vai no outro estômago fazer esse processo, para poder tirar esse alimento para o corpo dela. É isso mesmo que eu expliquei para vocês. A mesma coisa com o nosso estômago. Nós vai ser processado isso para a gente poder ficar vivo, né? Precisar dessas vitaminas, proteínas, tudo que nosso corpo precisa. Então, pensar e refletir os pensamentos de Deus. Quando nós estamos meditando na palavra, e buscando em Deus, nós estamos aprendendo a refletir os pensamentos de Deus, certo? É por isso que ele disse, em Colossenses 3, ele disse assim, busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto, não é? Mas, às vezes eu falo para o Senhor, mas Senhor, o Senhor mora aqui no mundo, como é que eu vou ficar todo o tempo pensando nas coisas do alto? Porque eu não sei nem como é que
E está tudo estabelecido assim no céu, eu sei pela palavra, né? Mas que é luta, né? A gente ficar pensando os pensamentos do céu, não ficar pensando as coisas da terra. Mas ele está falando para nós pensar os pensamentos, nós pensarmos os pensamentos de Deus. Que em Isaías 55, ele diz assim, versículo 8, ele diz, meus pensamentos não são teus pensamentos, e os meus caminhos não são teus caminhos. Aí ele está dizendo assim, por isso que eu quero que você aprenda a minha palavra, para você pensar os meus caminhos e andar nos meus caminhos. Pensar os meus pensamentos e andar, né, nos meus caminhos. Então, a chave do relacionamento íntimo com Deus, então eu tirei o Salmo 1, gente, o Salmo 1, 2 e 3, tá? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Então ele está dizendo assim, olha, o Salmo 23 está dizendo assim, ele está comparando como uma árvore junto a ribeiro. Uma árvore ali plantada aí na ponta de um rio, de um riacho. Ela não fica bem verde, todo o tempo verde, próspera, né? As árvores que vão dar fruta, elas são prósperas e elas não estão envelhecendo, porque elas estão se alimentando de quê? Do ribeiro. Então, o Senhor está comparando, o salmista Davi está comparando que nós somos também como essa árvore. Quando nós lemos e estudando a palavra, nós estamos agora nos alimentando também desse ribeiro que é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não podemos mudar, nós não podemos crescer, nós não podemos ser curados, nós não podemos ser transformados e também ir para a glória de Deus. Nós precisamos do Senhor e da sua palavra também, para ela nos transformar, para a gente ir com Ele e morar na eternidade, né? Ou ele vai descer, como disse que a Nova Jerusalém, né, vai descer. E é isso, ó, ele está dizendo assim, medita dia e noite. O que ele está dizendo assim não é que a gente tem que viver grudado na Bíblia dia e noite, não é isso. Ele está dizendo assim, olha, meditar dia e noite, é porque quando eu medito de manhã, eu pego essa palavra, eu rumino o texto que Deus está falando comigo, eu aprendo o que Deus está falando comigo, então eu vou ruminar essa palavra durante o dia. Pode ser até você estar no seu trabalho, lavando uma louça, limpando uma casa, mas Deus falou comigo isso, hoje Deus falou comigo isso, né? E trabalhando, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe isso que o Senhor está falando comigo. E naquele outro dia já é outro tanto, já é outra porção, igual a gente come nosso alimento todo dia. Certo? No Josué 1, 7, 8 também ele diz, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, o que ele está dizendo? Não te aparta do livro desta lei. Ele falou para Josué, né, quando Josué estava conduzindo o povo, porque agora Josué pegou esse povo que estava com Moisés para levar o povo para a terra prometida. Né? Então, Deus deu para Moisés os mandamentos, não foi? E Josué andava com Moisés, e Josué aprendeu esses mandamentos, que foram escritos nas tábuas da lei. Deus tinha dado a instrução para Moisés passar para o povo. Quando chegou, Moisés não entrou na terra prometida. Todo mundo sabe dessa história, né? E aí, o Senhor disse agora para Josué que ele ia agora tomar o lugar de Moisés para conduzir esse povo. E então, ele foi ensinar o povo, então, que eles precisavam meditar na palavra da lei. Para eles todos entenderem o que é a lei, o que é os mandamentos de Deus para colocar em prática. Que as leis estão em Êxodo 20, né?
tem lá não roubar, não matar, né? Não possuir a mulher do próximo, não, né? Não matar. E ali está as leis e os mandamentos que o Senhor deixou para todos nós, para eles e para nós. Para o povo de Israel, né? Para o povo que foi tirado do Egito e para nós hoje. Certo? Então, no Salmo 105, está dizendo assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se eu pegar uma lâmpada dessa, eu apago a luz, né? Se essa luz estiver apagada, ela vai iluminar? Não. E se a palavra, se eu tiver sem a palavra, ela vai iluminar meus caminhos? Também não. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para iluminar nossos caminhos. Quem é a luz nessa palavra? Jesus. Ele é a luz que ilumina os nossos caminhos, tá? Então, na meditação, eu depois a gente vai tentar meditar, tá? Eu estou explicando o que é primeiro meditação, tá bom? Então, na meditação, o Espírito Santo nos traz revelação do caráter de Deus para a transformação do nosso caráter. Então, por exemplo, aqui eu li 2 textos, não foi? E eu li o Salmo 1, que ele está dizendo que antes o teu prazer é teu prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Então, qual o princípio aqui dessa palavra? Qual é o caráter de Deus dessa palavra? Meditação, né? Então, o que é que... do caráter de Deus, eu tiro o princípio. O que é o caráter de Deus? É quem Deus é. E o que é o princípio? O princípio eu tiro de dentro do caráter de Deus. Deus é amor? Então, Deus quer que eu ande como? Que eu seja o quê? Amorosa, né? Deus, ele está mostrando, Jesus mostrava, né? Mostrava também para o discípulo, ensinando a palavra, né? Então, essa meditação, quando eu estou meditando, meditação, ele meditou, Jesus meditou, para nós também meditar. No que Jesus fez aqui na terra, Jesus fez também para mostrar que nós devemos fazer também, tá? Então, ele está dizendo assim, que o nosso prazer tem que ser nessa lei, pois como é essa árvore plantada, então quando eu medito nessa palavra, eu vou dar o quê também? Frutos. Eu vou dar frutos, eu vou ser bem-sucedida. Não é isso que está dizendo? Deus, ele é bem-sucedido? Ele é bem-sucedido. Ele veio para dar frutos? Sim. Jesus deu fruto e agora ele está habitando em quem? Em nós, para quê? Dar frutos, né? Então, nós, pela meditação da sua palavra, nós vamos dar fruto. O caráter de Deus, como eu falei, é quem Deus é. Deus é verdadeiro? Então, Deus quer... O princípio do caráter de Deus é o quê? A verdade. Então, Deus está me chamando para quê? Para andar na verdade, né? Então, nós vamos andar na verdade. Então, se eu medito no texto e Deus está falando para mim sobre a verdade, Deus está falando assim, eu quero que você seja verdadeiro. Então, Deus, alguma coisa Ele está falando comigo que eu não estou sendo verdadeira. Então, eu tenho que esquadrinhar a minha vida para saber aonde eu não estou sendo verdadeira. E aí, o que Ele está apontando para mim? Que eu estou pecando ali. Aí eu tenho que reconhecer esse pecado, porque a palavra ela vai revelar onde eu estou pecando, né? E aí eu vou ver esse pecado, pedir perdão para o Senhor e agora colocar minha vida continuando, né, nele. Mas eu vou trazer aquilo que ele está me sinalizando que é pecado. E muitas vezes, mesmo assim, ajudando pessoas, quando o Senhor está mostrando na palavra, a pessoa ainda está dizendo que ela não está fazendo aquilo. Aí eu falo assim, às vezes, Deus está mentindo? Né? Porque se é o Senhor que está sinalizando para nós não conhecemos nosso coração. O Senhor nos conhece de dentro para fora. Né? E nós somos julgadores, que é pecado, né? Julgamento é pecado, crítica é pecado, então nós somos. Eu era muito crítica. Eu era muito crítica e julgadora. Aí o Senhor começou, foi na meditação que o Senhor começou a dizer para mim. O Senhor começou a dizer para mim, filho, você é muito crítica. Filho, você é muito julgadora. E eu tive que confessar como pecado e pedir perdão ao Senhor. E agora trabalhar na minha mente para mim não ser mais essa pessoa.
Estão entendendo, gente? Sobre a meditação? Quem tem uma vida de meditação tem comunhão com Deus, tá? Então, quando nós temos essa vida de meditação, que eu sei que vocês têm, né? A palavra, o pastor, nosso pastor aqui, inclusive eu nem falei nada, né, agradecendo ele, e o pessoal aí também que está ouvindo, né? Online, que esse pastor é uma bênção, ele é um homem de Deus, estudioso, né? E eu vejo, assim, a gente tem acompanhado, né, os estudos, ele tem mandado para nós, e temos visto como vocês estão sendo bem instruídos mesmo, né, na palavra. Ele tem ensinado a palavra, a verdade da palavra, viu? Porque tem muita igreja aí que não está, não, viu? E aí, também o que é meditação? A meditação faz o que também comigo? Ela vai me armar. Efésios 6,17 diz assim: tomai toda a capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando eu estou meditando na palavra de Deus, também eu estou me armando, eu estou me vestindo de armadura de Deus, da proteção de Deus. Certo? Eu ando protegido. Quando eu estou meditando, eu estou andando na luz, eu estou com a consciência limpa, porque Deus está trabalhando na minha consciência, tirando a sujeira da minha consciência, me mostrando o que não é bom, para eu pedir perdão, para eu me arrepender, né? Me quebrantar, me arrepender, pedir perdão e seguir. Então, para meditar, gente, é necessário ter tempo e ter disciplina. Né? Nós precisamos achar um tempo para meditar. Porque às vezes a gente acorda, né, no nosso ativismo, às vezes, muitas vezes, muitas coisas para fazer durante todo o dia. Então, a gente acaba, se a gente não meditar de manhã, acaba passando o dia todinho, né, e a gente não conseguiu meditar. Não conseguiu, às vezes, ir para a palavra, ler a palavra e tirar, ver aquilo que Deus quer falar com a gente na palavra. É tempo e disciplina, né? Nos disciplinar. Não, esse horário eu vou meditar. Esse tempo eu vou tirar para estar na presença de Deus, tá? Também é necessário ter um coração limpo. Como é que eu tenho um coração limpo? No Salmo 24, 3, 6 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem está no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta geração é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então, para eu meditar, a gente faz uns princípios de meditação. Nós, na Jocum, fazemos uns princípios de meditação. E nesses princípios de meditação, nós sondamos nosso coração, né? Para poder ouvir Deus. Muitas vezes a gente vai meditar, então nós vamos perguntar a Deus que palavra, o que Ele quer falar conosco naquele dia. Faça 10. O que nós vamos falar, o que vai ser falado naquele dia. E, calma aí, eu me perdi agora. Sim. Nós temos que sondar o coração e ver em Deus, pedir para Deus mostrar o nosso coração, para Deus mostrar o que... pedir para Deus mostrar o nosso coração, para a gente ver onde a gente está pecando naquela hora, que Ele vai mostrar naquela hora, na hora da nossa meditação, tá? Então, o que mais? Humildade. Nós precisamos de humildade, né? De descer na presença de Deus, de ter um espírito quieto, uma alma quieta. Como é isso? Quando, às vezes eu estou atribulado, às vezes tem dia que a gente acorda, né? Parece que está um rumor assim dentro da gente, né? E aí a gente tem que ir para o Senhor. Senhor, me perdoa, acalma minha alma, acalma meu coração, né, meu ser, porque agora eu quero ouvir o Senhor. E aí, é nessa oração que a gente vai ter calma para poder ouvir Deus. Nós precisamos amar a Bíblia. Para amar a Bíblia é criar esse hábito de meditação, tá?
procurar um lugar legal para meditar. Muitas vezes, assim, a gente orienta, muitas vezes, até não ficar na cama, porque às vezes quando a gente fica na cama, a gente quer dormir, não quer meditar, né? Então a gente sair para algum lugar, sei lá, debaixo de uma árvore, né, num lugar assim. Muitas vezes a gente pegava e ia para o parque, né? Pegava nossa Bíblia, pegava um paninho ia lá para o parque, ficava lá meditando e era a coisa mais gostosa que tinha, sabe? De ficar ouvindo Deus na pracinha, em algum lugar assim, porque a gente fica ali na natureza, né, contemplando a glória dele, contemplando, né? E tudo que ele criou. E o resultado dessa meditação? O resultado dessa meditação traz um coração, o coração limpo, que é que eu já falei para vocês, né? No Salmo 19:9, com que purifica o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Então, o coração puro é a observação da palavra. Ele fala sobre nós observarmos. Muitas vezes, quando a gente está desesperado, né, ele não manda a gente observar ali quando a gente está precisando de pagar a conta, né, sem dinheiro. Aí ele fala que a gente não pode ficar ansioso de coisa alguma, ou não pode mudar o custo da nossa vida, né? Nosso vestir, nosso calçar. Não é para ficar desesperado. Aí ele diz que é o passarinho, né, para a gente observar o passarinho. Observar os lírios do campo. Observar o que Deus fez assim, está tudo aí. E o lírio do campo, eles não trabalham, não fiam, os passarinhos também não, os passarinhos andam adorando, louvando o Senhor, né? E ele está dizendo que nós temos que ser assim, não ficar desesperado com as coisas. Que muitas vezes a gente tem desespero pelo filho, para alguém da família, e a gente precisa ir para ele, tá? Que é ele que vai tirar essas tempestades do nosso ser. Então, ter sensibilidade na voz de Deus. Quando a gente medita, a gente vai ter essa sensibilidade na voz de Deus. A gente vai ter intimidade com Deus, tá? E a gente vai ter sabedoria, inteligência. Ele vai limpar a nossa consciência, como eu já falei. E nós vamos ser cheios do quê? Dos frutos do Espírito. Gálatas 5:22, tá? E também ele vai trazer prosperidade. Nós vamos ser próximos, como o pastor até falou aqui, né? Que nós não vamos correr atrás das bênçãos, elas vão correr atrás de nós, tá? Quando nós meditamos, que também diz em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus e obedecer, o Senhor teu Deus te abençoará por onde quer que andares, né? Então, nós não vamos poder correr atrás das bênçãos, elas correrão atrás de nós. Amém? Aí tem o tempo também de meditação que eu falei para vocês, e é isso. E nós, quando nós vamos meditar, nós vamos ler o texto, tirar a mensagem principal do texto, tá? Como eu falei para vocês. Tirar o caráter de Deus. Aí depois, pecado a confessar. Eu vou colocar lá. Qual é meu pecado a confessar nesse texto aqui hoje? Por exemplo, eu citei o Salmo 1, né, do 2 e o 3. Se eu não estou meditando, eu posso colocar lá que eu estou meditando? É mentira ou é verdade? Se eu não estou meditando, eu posso colocar lá, pecado a confessar, que eu estou meditando? Não, eu vou dizer assim, Senhor, então o meu pecado a confessar aqui, Senhor, é que eu não estou meditando, né? E qual é a minha atitude para mudar? Então agora, meditar na palavra, tá? Meditar na palavra. E depois, esse texto aqui fala promessa, mas tem a promessa que eu vou tirar do texto. Qual é a promessa que Deus está falando comigo, mas também o motivo para me agradecer já a Deus, o que Ele está falando comigo no texto. Se Ele está dizendo assim, ó, medita que tu vai ser o quê? Vai prosperar. Vai ser fortalecido, né? Vai dar fruto. Aí Ele está dizendo isso, então Ele está falando isso para a gente hoje, né? E aí, qual é a oração para fazer? Eu vou fazer a oração em cima da palavra, gente. Senhor, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa que começa a árvore plantada ao ribeiro das águas. Senhor, que dá fruto, Senhor. Que eu vou ser fortalecida. Eu quero andar curada, restaurada. Porque eu estou sendo fortalecida no poder da tua palavra.
A palavra da energia, né? Porque quem é o Senhor da palavra é Jesus. Ele dá energia, tá? Então, a oração para fazer, a gente vai fazer a oração em cima dessa palavra. E a aplicação, eu vou aplicar para a minha vida. E aí é aquilo que eu falei para vocês, eu vou prometer para Jesus que eu agora, Senhor, como eu não meditava, Senhor, agora eu vou meditar daqui para frente. Eu vou ler a sua palavra e vou tirar o que o Senhor está falando comigo. Deu para entender, gente? Amém? Acabou o tempo? Querem fazer um... Vocês querem tentar um pouquinho? Querem? Então, vamos para Deuteronômio 28, 1. Nós vamos meditar aqui rapidinho. Deuteronômio 28, 1. Deuteronômio 28, 1 diz assim, ó. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas as bênçãos. Está vendo? Todas estas bênçãos. Então, eu quero perguntar para você, aqui nesse texto, quem é Deus aqui nesse texto? Qual é o caráter de Deus no texto? Deus é ouvido? Deus é ouvido? Deus ouve? Deus é ouvido. Deus é boca? Ele fala, né? Então, ele está dizendo assim, se ouvir atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar. O que é o guardar aqui? O que é o guardar? Obediência. Guardar aqui que ele está falando é obediência, é obedecer à palavra, tá? Se você guardar os mandamentos, ele está dizendo assim, se você obedecer o que está dizendo nessa palavra da lei, nessa palavra. Então, aqui, o que soa mais, Deus é obediente? Sim, ele mandou Jesus para a terra, para nos ensinar a obedecer. Jesus obedeceu o Pai? Ele disse assim, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? Então, Jesus obedecia o Pai, porque Jesus estava mandando a gente a obedecer o Pai. Tá? Porque Jesus ele veio para nos entronizar diante do Pai, tá? Está no livro de João. Então, ele está dizendo para a gente, guarda os mandamentos. O que ele está dizendo? Obedece os mandamentos. Deus é mandamento? Deus é lei? Sim. Ele mandou os mandamentos e a lei para a gente cumprir, tá? E ele diz que é ele que vai fazer o quê? Nos exaltar, nos honrar. Ele vai derrubar o inimigo da nossa alma por terra. Nós não vamos correr atrás do inimigo, não. É Deus que vai correr, expulsar ele de nós, da nossa casa, da nossa família, tá? Certo? Entenderam? E agora, todo mundo já sabe meditar? Amém? É isso, meditação, tá? Na palavra. Só que nós temos um caderninho que a gente anota todos os passos. Por que é importante anotar? Porque depois que a gente medita, quando você termina a sua meditação, você fez uma pregação. Você sabia? Você vai meditando na palavra e você vai escrevendo quando você termina. Porque quando a gente está meditando na palavra, a gente também a gente coloca harmonizar versículo. Porque na hora que a gente está meditando, Deus traz outros textos para a nossa mente e nós vamos anotando. Onde Deus já falou com a gente e está falando em outro texto. E aí, quando você termina essa meditação, vocês têm uma pregação pronta. Tá bom? Para levar a palavra numa célula, em algum lugar. É isso, gente, né? E agora eu quero orar. Para que você venha colocar essa palavra em prática. Tanto serve para você colocar essa palavra em prática e ensinar outras pessoas a colocarem também. Pessoal que chegar na igreja, tá? Vocês estão sendo treinados para treinar outros, né? Tá bom?
Então, eu vou fazer uma oração agora, tá? E vamos orar agora pelo motivo também aqui da igreja, que o pastor, né, que a gente ora, né? E a gente vai agora colocar diante de Deus esses pedidos, tá? Aí cada um, olha aqui, a irmã foi buscar o banner, quando ela colocar o banner, aí cada um de nós vamos pegar, cada um pega aqui uma palavra, uma família, o pessoal da igreja, tudo que o pastor colocou aqui no banner, tá? Eu até mandei para vocês aí no. É. Então, eu já vou começar a orar, tá? Pai eterno, em nome de Jesus, nós te damos graças. Senhor, em nome de Jesus, bendizemos o seu nome santo e poderoso, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor. Palavra, Senhor, visitar as mentes, Pai, trazer transformação de mente, mudar os corações, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Senhor, ensinar, Pai, mesmo, Senhor, na hora que cada um dos teus filhos forem meditar, que o Senhor traga lembrança, Senhor, dessa palavra, que o Senhor traga, Pai eterno e santo, em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor venha, Senhor, visitar cada um como essa árvore no ribeiro, Senhor, que está se alimentando da tua palavra, Senhor, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer libertação, restauração nas casas, nos lares, nas famílias, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor visite, Senhor, visite teus filhos, visite cada um que veio aqui, Senhor, ouvir essa palavra, cada um que veio aqui, Senhor, porque quer aprender mais do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor, Pai, traga a lembrança deles, Senhor, na hora que eles forem meditar na tua palavra, e que o Senhor traga, Senhor, o que eles precisam melhorar, que seja o Senhor visitando, Espírito Santo, trazendo renovação de mente, mudança de mente, Pai, no nome de Jesus, Pai, e lembrando os teus filhos, Senhor, daquilo que o Senhor tem falado, daquilo que o Senhor tem trago, daquilo que eles já são curados, daquilo que eles já são transformados, que o Senhor já transformou, que o Senhor já falou. Tem palavras, Senhor, que o Senhor já falou, muitas palavras, muito ensino, Pai, que, Senhor, teus filhos venham colocar essas palavras em prática, Senhor. O Senhor quer a prática da tua palavra, Senhor, que a vida de cada um venha mudar, venha melhorar, venha crescer, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos pela igreja também, em nome de Jesus, pelo crescimento, Senhor, da igreja, Senhor, do Senhor, Pai, que igreja somos nós, que o Senhor traga pessoas que querem ouvir a tua palavra, que o Senhor traga pessoas, Senhor, que quer, Senhor, mudança de vida, Pai, nós chamamos ela espiritualmente para vir, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que elas abram a visão para que elas enxerguem a placa da igreja, Senhor, desse lugar e entre nesse lugar, Pai, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor coloque anjos ali, Senhor, em nome de Jesus, na porta, segurando elas, para elas entrarem nesse lugar, Pai, em nome de Jesus Cristo, para receber a palavra do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém? Então agora nós vamos olhar o banner, né? E vamos orar agora todos esses motivos de oração, tá? Irmãozinho. Tá. A gente